formas geométricas planas, a área do círculo. Aqui estamos novamente perante esta figura magnífica, maravilhosa, perfeita. Falamos do círculo. Recordamos que o círculo é composto de duas partes, a circunferência e a parte interna do círculo. À mesma distância de todos os pontos da circunferência, existe um ponto, o centro. Todos os pontos da circunferência ficam à mesma distância do centro. Este segmento de reta parte do centro até um ponto da circunferência. Trata-se do raio. É um segmento de reta que liga o centro a qualquer ponto da circunferência. Se tivermos dois pontos, eles podem ser unidos por um segmento de reta a que chamamos corda. É um segmento de reta que une dois pontos da circunferência. É sempre possível traçar uma corda, mas há uma corda muito especial, a que chamamos o diâmetro, pois trata-se de uma corda que passa pelo centro da circunferência. Podemos constatar que o diâmetro corresponde a 2 raios. Assim, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Podemos recordar ainda o perímetro, que é no fundo o comprimento da circunferência. E podemos também recordar que há uma relação entre o perímetro e o diâmetro. Na verdade, o perímetro corresponde a cerca de 3 vezes o diâmetro. Mais precisamente, o perímetro é igual ao diâmetro vezes uma constante, o π, que corresponderá a cerca de 3,14. E podemos dizer que P é igual a D vezes 3,14 ou π. Também constatamos que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, o que significa que podemos escrever esta fórmula de outro modo e, portanto, o perímetro de um círculo é igual a 2 vezes o raio vezes π. Vamos guardar esta fórmula porque ela vai nos ser útil para os nossos raciocínios. Vamos então tentar perceber como determinar a área do círculo. É preciso recordar que o perímetro corresponde a uma linha e a área corresponde a toda esta superfície no interior da circunferência. Vamos então descobrir como calcular a área do círculo. Em matemática, recorremos muitas vezes a conceitos já descobertos. Sabemos que a área do quadrado é igual a lado vezes lado. Será que nos pode ser útil? Não nos parece. Vamos pensar na área de outra figura geométrica, o retângulo, que é comprimento vezes largura. Também não nos parece útil. Vamos recorrer ainda a outra figura geométrica, o paralelogramo, cuja área é a base vezes a altura. Também não nos parece útil. Recordamos, entretanto, que um paralelogramo pode dar origem a dois triângulos, sabendo que a área do triângulo é exatamente a base vezes a altura a dividir por 2. Também não nos vai servir para nada. Temos, por fim, um pentágono, cuja fórmula para cálculo da área é o apótema vezes o perímetro sobre 2. Também não nos parece útil. Espera, temos que recordar que é possível inscrever um polígono regular numa circunferência. E que podemos ter, em vez de um pentágono, um hexágono. Ou um polígono com 7 lados. Ou com 8 lados. Ou com 10. Ou ainda com 12. E verificamos que estes polígonos vão se aproximando gradualmente daquilo que é o círculo. Assim, podemos aproveitar a fórmula para calcular a área de um polígono, considerando que o apótema corresponderá ao raio. Assim, a área do círculo pode ser calculada multiplicando o raio pelo perímetro a dividir por 2. Vamos buscar esta fórmula que guardamos e assim podemos substituir o perímetro por 2 vezes o raio vezes π. E temos aqui uma fórmula que é mais prática de utilizar. Entretanto, se cortarmos o 2, passamos a ter uma fórmula mais simples.
raio vezes π. E podemos ainda recordar que raio vezes raio é igual a raio ao quadrado e assim temos finalmente uma fórmula fácil de aplicar. A área do círculo é igual ao raio ao quadrado vezes π. Vamos então tomar nota no nosso caderno diário desta fórmula e já de seguida tentar aplicar num exemplo concreto. Temos aqui um círculo com 3 cm de raio. Para efetuarmos o cálculo da área, a primeira coisa que temos que escrever é exatamente a nossa fórmula. Área igual a raio ao quadrado vezes π, considerando 3,14 como o valor de π. Escrevemos aqui o valor do raio, 3 cm, e a primeira coisa que nós temos que calcular é quanto é que é raio ao quadrado. 3 cm vezes 3 cm é igual a 9 cm ao quadrado. Aplicamos a fórmula, área igual a 9 cm ao quadrado vezes 3,14. E o resultado é 28 cm quadrados e 26 centésimas. E podemos confirmar. Se colocarmos o nosso círculo numa quadrícula, em que cada quadrado corresponde a 1 cm quadrado, verificamos que efetivamente estão aqui, para já, 24 cm quadrados, mais estes pedacinhos que juntos perfazem mais 4 cm quadrados, perfazendo 28 cm quadrados e 26 centésimas. E aqui temos, finalmente, a fórmula para calcularmos a área do círculo. A igual a r ao quadrado vezes π. Ou então, de uma forma mais simples, a área do círculo igual a πr ao quadrado. πr ao quadrado. Assim é mais fácil. Até já!